Nosso assunto hoje é discussão de caso. Vou trazer 2 casos pra gente discutir aqui. E eu quero muito, muito que vocês participem dessa discussão, porque eu acho que isso enriquece. Quando eu trago o caso, eu explico e eu dou a resposta, eu acho que os resultados eles não são tão bons, porque a gente precisa gerar um aprendizado. E para gerar um aprendizado, a melhor forma, né, de gerar um aprendizado é discutindo o assunto, é raciocinando a respeito do assunto. E isso eu quero chamar vocês para participar comigo, tá bom? E depois eu vou responder também uma pergunta de uma seguidora e que eu acho que é interessante. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu penso a respeito aqui em relação à questão de conservação do imuno fora da geladeira, ok? Um aluno trouxe pra gente assim, ó, uma criança de 4 anos foi até um local de aplicação da vacina Covid, que era um posto móvel. Então tem lugares que tem os drive-thru, né? Tem lugares que faz vacinação esporádica, então uma vez por semana faz em tal lugar, outra vez faz em outro, tem lugares que são fixos, enfim. Nesse caso ele foi em um local de vacinação que era uma rede móvel, né? Aí lá foi vacinada, né? Foi realizada a vacina da Pfizer nessa criança, a Pfizer Baby pediátrica. Essa criança, ela tem 4 anos de idade, né? Então fizeram a primeira dose da Pfizer pediátrica, aí depois que vacinaram, aí orientaram essa mãe aí a UBS no dia seguinte, procurar os profissionais da UBS para cancelar, né, desconsiderar essa vacina e fazer a Coronavac. Então, a mãe foi, né, até a UBS e aí o profissional que atendeu, ele ficou em dúvida, né, o que fazer. Então, o que eu queria é discutir com vocês um pouquinho sobre isso, né? O que aconteceu nesse caso, né? A criança de 4 anos tomou a Pfizer pediátrica e depois pediu para cancelar. Quem conseguiria dizer aqui para mim o que pode ter acontecido? Por que pediu para cancelar essa vacina? Por que foi solicitado que procurasse a UBS para cancelar essa vacina? Comentem aqui para mim, só para a gente começar alinhando o conhecimento e a informação, né, igual para todo mundo. A gente sabe que as vacinas de Covid, elas têm várias indicações, né, várias idades, cada uma para uma idade, cada uma para uma situação diferente. Então, os gestantes não podem tomar qualquer vacina, os imunocomprometidos também não. Se eu faço a dose primária com uma determinada vacina, eu preciso obedecer a dose de reforço com alguma vacina específica, enfim. Quem trabalha em sala de vacina sabe que é um parto, né? Toda essa situação em relação à vacina Covid. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, o que aconteceu? A Gelma está respondendo que o certo é notificar o erro de imunização, tá? E então, Gelma, fala pra mim, então, qual foi o erro de imunização? Pra gente começar ali bem do comecinho, bem zerar. Eu sei que você já trouxe isso como um erro de imunização, mas qual que foi esse erro? E comunicar a regional. Sim, quando a gente faz as notificações, né, precisa dar seguimento para essa notificação, né? Seja para investigação, seja só para estatística, seja para acompanhamento, né? Porque tem algumas situações que você precisa fazer o acompanhamento. Esse caso, por exemplo, né? A Pfizer Baby é para criança de 6 meses a menores de 2 anos. Notificar. Na verdade, não foi a Pfizer Baby, né? Foi a Pfizer pediátrica. O que eles fizeram foi a Pfizer pediátrica. Qual é a Pfizer pediátrica? Qual é a idade recomendada para a Pfizer pediátrica? Coloquem aqui para mim. Vamos nivelar aí esse conhecimento, né? Tem gente que não trabalha na sala de vacina e aí às vezes não tá por dentro, né? Não está por dentro do esquema.
Uma vez vacinada, não tem como cancelar. Sim, exatamente. Uma vez que você fez a vacina, colocou o antígeno lá dentro, você não tem como retirar isso. O processo vai começar, né? Então, esse termo, né, de cancelar, você cancela no papel, mas você não cancela no organismo do paciente, né? Seria para fazer a Pfizer Baby ou a Coronavac para faixa etária? Sim, na verdade, seria para fazer a vacina, seria com 4 anos, seria para fazer a Coronavac. Por quê? A Pfizer Baby, apesar dela estar licenciada, né, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, no Brasil, ela foi indicada para vacinar as crianças até 3 anos, né, 2 anos, 11 meses e 29 dias. Por quê? Porque a gente já tinha a Coronavac que estava suprindo, né, que pode suprir essa idade aí de 3 a 4 anos. Então, se a gente pega a Pfizer Baby, que é reduzida, tem gente que nunca recebeu, tem gente que recebeu uma vez só, tem gente que recebeu 2 vezes. Então, não é uma vacina que está em larga escala, né? Então, se eu pego uma vacina que ela é limitada para uma certa idade, quer dizer, a única vacina que eu tenho liberada para fazer em criança de 6 meses, até 3 anos, ou até 4 anos, 11 meses, 29 dias, no caso, é a Pfizer Baby. Mas eu tenho a Coronavac que ela pode ser feita de 3 a 4 anos. Então, se eu pego a vacina Pfizer Baby e faço na criança de 3 a 4 anos, sendo que eu já tenho uma outra opção para fazer da Pfizer, da Coronavac, então eu tô usando uma vacina que é restrita para a idade de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e tô usando uma criança de 3 ou 4 que eu tenho outra que pode suprir. Então, por uma questão de oferecer a maior oportunidade da condição para mais crianças terem acesso à vacinação, então, nesse caso, precisa então fazer Coronavac de 3 a 4 anos e a Pfizer Baby de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Mas por uma questão de que o PNI determinou para oferecer mais oportunidade para as crianças menores de 3 anos, tá? Seria até menos mal se tivesse sido a Pfizer Baby, porque a gente sabe que existem estudos, né, que vai que protege a gente do resultado que pode acontecer, algum evento adverso com essa criança. Porque a Pfizer Baby mostra que de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias você pode utilizá-la. Agora, a Pfizer pediátrica, ninguém colocou aqui, mas eu vou falar, ela é indicada de 5 a 11 anos. Então, essa criança, ela tinha 4, ela tinha a idade abaixo da indicada para a vacinação. Então, se eu pego essa vacina que é de 5 a 11 e faço na de 4, é um erro de imunização. Primeiro, é um erro de imunização. Segundo, eu não tenho estudos que comprovem que pode fazer. A gente sabe que a vacina, existe um risco de miocardite, de complicações cardiológicas, pequeno, mas existe, né? Principalmente em adolescentes. Então, aí você pega uma vacina que é licenciada para uma idade maior, né? De 5 a 11 anos e faz uma criança de 4, você não está respaldado, você não está protegido, porque a ciência estudou só até aquela idade essa vacina, até 5 anos. É tanto que de 4 anos para baixo lançaram outra. Foi feito novos estudos com a vacina com formulação diferente. Então, além de fazer um erro de imunização, ainda existia um risco, né? Existiu um risco de acontecer algum evento adverso mais grave com essa criança, por a gente não ter estudos que comprovem, né, a segurança para vacinar. Então, nesse caso, se tivesse sido a Pfizer Baby, teria menos problema. Aí, tudo bem. Então, a gente já sabe que era para fazer a Coronavac, né, que é de 3 a 4, e não, foi feito, então, a Pfizer pediátrica. Nesse caso, o que a gente faz agora, né? O questionamento é esse, porque ele a mãe, né, foi orientada a levar a criança no posto,
para poder cancelar a vacina. A gente sabe que não dá para cancelar, dá para cancelar no papel, no corpo da criança não, já tá agindo ali no corpo, né? E agora, o que que a gente faz? Coloquem aí para mim, se fossem vocês, o que que vocês acham que tem que fazer nesse caso? A gente cancela a vacina, a gente continua vacinando com a Pfizer pediátrica, a gente vai usar a Coronavac para continuar. Coloquem para mim o que que vocês fariam se chegasse na sala de vacina de vocês. O que vocês entendem que seja uma conduta correta. Além de notificar, né, gente? A gente já sabe que esse caso é um erro de imunização, precisa ser notificado. Tudo que sair da normalidade tem que ser notificado. E o que eu quero trazer também, assim, para vocês pensarem a respeito, não é porque você está fazendo uma notificação que vai haver uma punição. A notificação, ela tem várias serventias, a importância dela é muito grande. Por quê? Ela vai mostrar se o problema é o profissional que precisa ser melhor acompanhado, precisa ser melhor treinado, porque às vezes, gente, com a notificação você começa a perceber que o erro é sempre com aquele profissional. E se o profissional tá tendo erros sucessivos, é porque ele precisa de um acompanhamento e um treinamento melhor. Às vezes você vai perceber que aquele evento adverso está acontecendo somente com aquela vacina e com aquele profissional. Às vezes não acontece com aquela vacina e acontece com outros profissionais também. Então você consegue entender que a vacina está dando um evento adverso. Por exemplo, todo mundo que toma a vacina ECR, aí tem uma reação muito acentuada no local, tem reações muito intensas, ou o local fica com uma dor absurda, que é uma vacina que nem costuma doer tanto. Então, você começa a perceber, opa, uma veio, reclamou, foi notificada, a outra veio, reclamou, foi notificado. Nesse caso, a gente percebe, peraí, eu acho que esse lote, ele tá com algum problema específico. Precisa ser acompanhado de perto isso daí, então manda para análise, que aí vocês têm que comunicar a coordenação, olha, tá acontecendo muito evento adverso, vários pacientes vindo reclamar dessa vacina, e aí cabe a coordenação fazer o recolhimento para análise disso, verificar o que tá acontecendo, né? Ou solicitar que o laboratório responda alguma coisa em relação a isso, enfim. Então serve para isso, serve para a gente ver aquele profissional que precisa de treinamento, serve para avaliar a técnica de aplicação. Então, assim, não é... E serve também para o laboratório entender que, às vezes, ele produz um produto, quando ele no estudo que ele faz lá um estudo randomizado, duplo cego, faz todo todo o procedimento que tem que fazer, ele descobre durante a produção dessa vacina que existem vários eventos adversos que acontecem. Então eles vão lá e falam, olha, pode dar isso, pode dar aquilo, daquilo outro. Na verdade, se a gente lê bula de remédio, bula de vacina, a gente não faz nada, a gente não toma nada, né? Mas pode dar isso, aquilo outro, certo? Ele identificou no estudo dele que aquele grupo de pessoas, isso daí. Mas não quer dizer que não possa aparecer um evento adverso diferente, que quando você faz uma aplicação, uma quantidade maior de pessoa, pode aparecer sim situações diferentes, eventos diferentes que na bula não estava preconizado ali, não estava escrito. Então é importante sim a notificação para isso também. O laboratório falar, peraí, mas um profissional já notificou que aconteceu isso com o paciente, outro profissional já notificou, então provavelmente essa vacina também tem como evento adverso esse sintoma. Então é muito importante a notificação, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? E não tenham preguiça de notificar, gente, não tenham, porque vocês estão contribuindo para a qualidade da vacinação, para a qualidade da saúde desse paciente, para a segurança desse paciente, tá bom? Então a gente sabe que teve um erro de imunização e tem que ser notificado. Alguém falou aqui, notificava e começava um novo esquema com Coronavac, foi o Sandro. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguém falando mais alguma coisa.
acima de 5 anos, faz pediátrica acima de 5 anos, isso, e a baby de 6 a 4 meses. É isso aí. O esquema primário dessa vacina é Coronavac. Sim, esquema primário é Coronavac, Sandro. Uma vez vacinada, não tem como cancelar, sim. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Quando o paciente chegou lá na UBS e o profissional não sabia o que fazer, era exatamente isso. E agora? Eu começo o esquema, eu dou continuidade, o que acontece? A princípio, eu pensaria até na questão de cancelar, desconsiderar, não cancelar, a vacina tá lá, foi feita, tá lá no organismo. Desconsiderar e iniciar o esquema primário com a vacina Coronavac. Afinal de contas, eles falam o quê? O esquema primário não pode ocorrer intercambiabilidade, não pode. Por exemplo, começar com a primeira dose de uma vacina e terminar com outra dose. Isso daí compromete a resposta imunológica. A gente pode usar a vacina diferente ou intercambializar com as doses de reforço, mas o esquema primário tem que ser da mesma vacina. Isso, gente, na rotina. E aí eu fui buscar nota técnica para verificar direito isso daí. E eu descobri lá a nota técnica do dia 22/7, eu descobri essa informação lá na nota técnica do dia 22/7 que fala sobre os erros de imunização de vacina. Aí já até coloquei lá no grupo dos alunos, porque realmente eu na época eu até li isso daí, mas quando aconteceu esse caso, eu falei, puxa, e agora? O que a gente faz? Por isso que eu resolvi trazer para vocês hoje, porque realmente gerou uma dúvida muito grande. Porque se a gente pensar, a vacina foi feita fora da idade, o Ministério não orienta, né? O PNI não orienta fazer intercambiabilidade no esquema primário. É o esquema primário, o que eu vou fazer? Só que a nota técnica, ela vem trazendo o quê? Ela vem dizendo que se foi feito inadvertidamente a vacina como primeira dose, então eu dou continuidade no esquema, eu considero uma dose válida, né? Porque ele tomou a vacina de Covid, estava na temperatura certa, ela estava na validade certa, ela só não estava na idade certa. Então, o risco, quem correu? O paciente por ter tomado uma vacina que estava fora do estudo e o profissional que correu o risco também por ter vacinado alguém que estava fora do estudo. Poderia sim, pode ainda, tá em observação. Pode ainda acontecer alguma coisa e comprometer os dois. Mas a vacina tá lá dentro, ela tá agindo e ela tá criando lá a imunidade dela. Então, nesse caso, eventualmente, excepcionalmente, vamos fazer então, considerar essa vacina como dose válida e fazer a segunda dose com Coronavac. Essa é a orientação da nota técnica de erro de imunização. Porque como a vacina tá válida, ela vai ser considerada válida, ela iniciou um processo, mesmo que não seja recomendado fazer no esquema primário intercambiabilidade, nesse caso, você vai vacinar com a Coronavac, a segunda dose. Faz, então, a segunda dose com Coronavac. Certo? Então, eu acho assim, a sala de vacina, ela traz o tempo todo desafios para nós. O tempo todo a gente tem que estar buscando conhecimento, é muita informação. Às vezes a gente lê a informação, ela chega, aí a gente lê tudo, ótimo, né? Essa nota técnica mesmo de julho, gente, julho do ano passado. Já se passaram aí 6 meses, nós já estamos em janeiro. Aí você lê a nota técnica e fala, poxa, realmente bastante coisa, dos erros, que fazer. Por algum momento essas informações ficam até guardadas na nossa cabeça, mas na hora do dia a dia, quando chega ali a situação, se você não tá vendo isso sempre, ou se você não tá buscando esse conhecimento sempre, acaba que pinta dúvida. Então, eu falo assim que o grupo de alunos é um privilégio para quem tá no grupo. Eu acho assim sensacional.
Porque, assim, além deles, no curso, além deles terem o treinamento, só que tudo que... Aí você estuda, se você não coloca em prática, você acaba, o quê? Esquecendo. O grupo, ele é em tempo real. Então, quando o aluno, ele, que nem ele, né, teve a dúvida, e aí eu respondi em tempo real para ele, não, olha, faz desse jeito, faz assim, faz assado, essa é a nota que respalda para que seja feito, né? Então, isso daí não tem preço, eu costumo dizer que não tem preço, porque naquele momento tirou dele o peso, né? A preocupação, deu para ele a segurança para orientar o paciente. Ó, o Evilásio está dizendo verdade, ó, o Evilásio é meu aluno, Rosângela, então aqui o Sandro, a Wilson, eu vi que tem alguns alunos aqui, e eu acho assim, eles são a prova viva, né, disso. Quantos deles já trouxeram, né, situações dentro do grupo que a gente discute ali e chega a uma conclusão o mais técnica possível, né, ou o mais dentro do bom senso possível para poder conduzir a situação com segurança, né, muito legal. E aí eu queria trazer para vocês o segundo estudo de caso. É um estudo um pouco mais simples, mas foi uma dúvida que surgiu também com o aluno. Eu não sei se ele tá aí, se tiver, manda um oi. Pra gente saber que é você. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Foi uma dúvida que surgiu e a gente levantou uma discussão que eu acho que é fundamental. Porque que bom, aguardando o piso sair para também ser sua aluna. É isso aí, muito bem. Invista em você que não tem erro, né? Quando a gente investe no nosso conhecimento, não tem erro. O aluno trouxe a seguinte questão, assim, ó. Chegou uma criança na UBS para tomar a vacina de tetraviral, com 1 ano e 3 meses. Eu tô lendo ali, gente, o estudo de caso, mas é para não perder nenhuma informação, que às vezes falando direto eu posso até esquecer. O profissional da sala verificou que essa criança ela tinha tomado uma vacina de intensificação com 6 meses de idade, né? Ela tinha tomado, com 9 meses de idade, uma dose de bloqueio, não, de campanha, com 9 meses. E ela tinha tomado uma dose de rotina com 1 ano de SCR. E ela tinha tomado uma dose de bloqueio, não, de campanha de 9 meses e de bloqueio com 1 ano e 2 meses e 26 dias. Então, vamos lá. Deixa eu falar de novo agora, só para ficar claro. A criança chegou na UBS com 1 ano e 3 meses para tomar a vacina tetraviral. Então, a tetraviral a gente sabe que é o quê? Sarampo, cachumba e rubéola e varicela. Só que quando ele olhou a carteirinha, que eu acho muito interessante isso, a gente não ficar só focado é 1 ano e 3 meses? Então tem que tomar a penta, a VIP, a tetra, hepatite A. Vai lá e faz. Você tem que analisar a carteirinha do paciente minuciosamente. Por mais que pareça bobagem falar isso, mas muitas vezes os profissionais pegam ali no automático e vai já preenchendo, não presta atenção. Então ele verificou o quê? Que essa criança tinha tomado a vacina de 6 meses de intensificação, de 9 meses ela tinha feito um bloqueio, provavelmente alguém da família teve um caso, né, de sarampo, de rubéola ali, e aí foi feito então uma dose de bloqueio. Com 1 ano essa criança veio na rotina e tomou SCR, e ela veio com 1 ano e 2 meses e 26 dias, ela tomou uma dose de campanha. Então, essa criança tinha 4 doses de sarampo, cachumba e rubéola, tá? E agora ele veio com 1 ano e 3 meses para tomar. A gente vai fazer ou não vai fazer essa dose de reforço? O que vocês acham? A gente faz a dose de tetra, sim ou não?
E se vocês puderem colocar o porquê que vocês não fariam, eu acho interessante pra gente discutir. Ou, Fernanda, eu faria, e por que que eu faria? Qual é o motivo que eu faria? Se vocês puderem colocar, é que eu falei, hoje a nossa live ela é interativa, eu quero que vocês participem muito, porque é uma construção de conhecimento. E quando a gente opina, quando a gente raciocina, a gente adquire muito mais conhecimento, a gente registra esse conhecimento de forma mais privilegiada. Então vamos lá. Vocês fariam, não fariam, por que sim ou não? Vamos ver o que a Rosângela tá falando. Hoje tenho mais tranquilidade em resolver casos das salas, por ter grupo de grande responsabilidade. Nosso grupo é top. É sim, é top. Traz pra gente conhecimento, traz pra gente uma visão do Brasil inteiro, porque como a gente tem lá dentro pessoas do Brasil inteiro, muitas vezes eu coloco uma situação, a pessoa fala, mas aqui não tá acontecendo desse jeito, porque foi determinado que fizesse de tal forma. Ah, mas aqui é desse jeito, ou aqui foi, já não é mais. Então, isso traz uma visão ampla pro profissional que tá ali dentro do grupo, porque às vezes a gente fica achando que vacinação se resume só à nossa unidade, ao nosso município, né? E não é, gente. As regras muitas vezes tá valendo muito bem aqui, mas tem em outros lugares. Serve para você também ampliar o seu conhecimento de situações que acontecem em outros estados, que pode vir a acontecer no seu estado que não tá tendo ainda, e como agir dessa forma. É muito legal. Não faria, pois terá uma sobrecarga de vírus. Camila Almeida. Certo, a Camila respondeu que ela não faria. Mais alguém faria, não faria? Gente, não tem certo aqui. É construção de conhecimento. Quando a gente está construindo, a gente tem às vezes que desconstruir o que a gente já sabe para colocar no lugar algo novo. E para fazer isso, a melhor coisa é verbalizando, é escrevendo, porque a gente reforça isso no nosso cérebro. Então, mandem aí para mim. Vamos lá. O que acontece? A vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela é preconizada que tenha 2 doses de vacina no calendário do paciente, né? Então, quando a gente pega a criança para avaliar a carteirinha, ou quando a gente pega o adulto, essa criança tem que ter as 2 doses de vacinação, né? 2 doses válidas. Então, a Fernanda, mas ela tomou 4 doses, e agora? A gente precisa levar em consideração algumas coisas. Vamos ver assim. Pelo PEC, se não fizer, ele vai ficar em débito. Então, eu faria. Faria sim, porque tá na faixa etária e mesmo. Outras campanhas tomaria de novo. Eu não faria. Ótimo. Faria sim. Como nessa idade também corresponde varicela e ela já tem 4 tríplice viral, eu faria só varicela nesse caso. Se fosse eu, esperaria 15 dias para depois fazer um novo esquema. Me corrigir se eu estiver errada. Eu faria sim. É um reforço. Certo. Legal. Isso é muito importante, gente. Essas colocações daí traz, né? Vamos pensar a respeito. A gente sabe que a criança precisa ter 2 doses, né? Garantidas. E aí essas 2 doses, pelo PNI, tá especificado lá que é com que idade? Com 12 meses e com 15 meses, que é com, né, a tetraviral com 15 meses associada à varicela. Só que a gente tem que levar em consideração algumas situações. Essa criança, ela tomou uma vacina de intensificação com 6 meses de idade. A gente sabe que 6 meses de idade não vale como rotina, né? Não é uma dose válida para a rotina. E depois ela tomou com 9 meses de idade uma nova dose. Menor de 1 ano a gente não considera como rotina. Independente se foi com 6, com 9, com 10 meses, a gente não considera. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está imaturo. Ele ainda não é maduro o suficiente para gerar uma resposta imunológica efetiva e essa resposta ficar um tempão no corpo daquela criança, pro resto da vida, por exemplo. Então, nesse caso, a gente não considera essas 2 doses como dose válida para a rotina. Ah, Fernanda, ela tomou essas vacinas, então não considera a dose válida, isso quer dizer que não adiantou nada? Essas vacinas não protegeu? Não.
a gente não tem como quantificar, porque a gente entende que o sistema imunológico, ele tá mais debilitado, né? Ele não digo debilitado, ele tá imaturo, então ele não vai produzir uma resposta tão boa, mas ele produziu alguma resposta. Então esse corpo, ele já tá protegido de alguma forma. Ele começou um processo de proteção. Só que eu não posso garantir que foi 100%. Então por isso que em menor de 1 ano a gente não coloca como dose válida. Mas ele trouxe alguma proteção. Aí ela veio para a rotina de 1 ano. E 1 ano a gente fez a dose, primeira dose, né? Que é válida para a rotina. Então ela tomou uma dose válida para a rotina. E o retorno dela seria quando? Com 1 ano e 3 meses, com 15 meses. Porém, essa criança chegou pra gente com 1 ano, 2 meses e 26 dias em uma campanha de vacina. Então, se ela veio tomar a dose com quase 1 ano e 3 meses, então a gente já parte do princípio que é uma dose válida para a rotina, porque ela já tem mais de 1 ano, que ela tá tomando a segunda dose, essa dose de campanha, mais que 30 dias que a primeira dose, que foi com 1 ano, ela tá tomando com 1 ano e 2 meses, então já tem mais de 30 dias, então eu posso colocar ela como uma dose válida. E essa criança já está prestes a completar 1 ano e 3 meses. Independente dela estar para completar 1 ano e 3 meses, essa vacina já foi feita 30 dias depois, então ela já pode ser considerada como dose para a rotina. Então, essa criança não tem necessidade de tomar mais uma dose de tetraviral, não tem mais uma indicação de tomar sarampo, cachumba e rubéola, né? Então, nesse caso, o que ela tomaria? Ela tomaria uma dose de varicela monovalente como primeira dose de varicela, e depois ela só tomar de novo com 4 anos, a segunda dose de varicela. Por que, gente? Por que isso? Às vezes a gente acha que vacina é inofensivo. Vacina, ela é um bem para a humanidade, ela é a maior descoberta do ser humano, porque através dela você aumenta o seu tempo de vida, você erradica vacinas, você erradica doenças, você controla doenças, você aumenta a qualidade de vida dos pacientes, né, das pessoas, do ser humano. Só que o excesso de vacina também ele pode trazer complicações. A gente tem situações, por exemplo, no caso do componente sarampo, quando você faz uma quantidade excessiva de doses de sarampo, você aumenta a chance do paciente desenvolver um evento adverso que se chama pancefalite, que é uma encefalite, uma inflamação do encéfalo generalizada. Ah, Fernanda, mas você quer dizer que se ele tomar SR ele vai ter isso? A vacina em si, por excesso desse estímulo no organismo, 4, 5, 6 doses, de forma indiscriminada, você pode aumentar a chance do paciente desenvolver isso. Então, ela não é tão inofensiva desse jeito. Vou dar um outro exemplo. Vocês já perceberam que o paciente, quando ele toma antitetânica, ou vocês mesmos, quanto mais dose de reforço vocês vão tomando, uma dose, parece que cada vez dói mais. Toma o reforço, é depois de 10 anos mais o reforço, ou de repente perdeu a carteirinha, tem que fazer um esquema de novo. A vacina DT, pelo próprio componente dela, ela tem uma tendência a ter reação de Arthus, quanto mais você faz dose de DT. Então, cada vez que você faz uma vacina antitetânica de reforço ou doses que você perdeu o cartão e vai refazer, quando você toma a vacina DTP, o acúmulo, ele vai se acumulando. Esse processo de imunização, ele vai acontecendo, você toma outra dose, reativa o sistema, mas isso com o passar do tempo tende a ter reações mais intensas. Por quê? Porque o excesso de vacina no organismo começa a entrar uma quantidade maior de vacina. Então não é tão inofensivo assim. Ah, eu vou fazer, não tem problema. Ah, estão mandando fazer, eu vou, não tem problema. Ah, é campanha, não tem problema. Muitas vezes eles usam o termo indiscriminado e a gente vai lá, manda indiscriminado em todo mundo. Só
que se eu pego uma criança, por exemplo, essa criança ela já tem 4 doses de SCR. E se vem uma campanha indiscriminada, gente, é um caso a se discutir, não é um caso para ir lá vacinar, porque estão mandando, vou vacinar. Porque o Ministério, ele nivela por baixo. Ele leva em consideração que as pessoas podem não estar imunizadas, que o esquema vacinal delas podem estar desatualizado, que elas podem não ter tomado as vacinas corretas na infância, que pode ter tomado a vacina, mas o organismo pode não ter respondido direito. Então ele nivela por baixo. Aí essa criança que já tomou 4 doses, que já está super imunizada, está lá preparador no organismo dela, se entrar algum vírus desse, ele vai agir. Aí você vai lá e faz mais uma dose que o Ministério falou que é indiscriminado. Então, a gente precisa, o que eu quero muito para os profissionais da sala de vacina, e eu falo isso muito para os meus alunos, precisa desenvolver o senso crítico. Precisa raciocinar em relação às situações. Não é porque eles estão mandando que tem que ser feito ao pé da letra, claro, a maioria vai ser feito desse jeito, vai chegar um caso ou outro como esse, mas não dá para colocar todo mundo na mesma cesta e fazer tudo igual, gente, nós não somos iguais, as situações não são iguais. Alguém comentou, eu vou voltar já além das mensagens, tá, gente, eu vou respondendo. Alguém comentou sobre o PEC, né, mas vai ficar desatualizado, vai ficar, né, como se estivesse atrasada. Só que a gente até comentou isso no grupo, alguém trouxe esse questionamento, né? Agora, você pode lançar isso daí no sistema como uma transcrição e fazer a justificativa. Você está transcrevendo isso, que foi feito lá com a idade, por exemplo, 1 ano, 2 meses e 26 dias, e colocar que foi feito uma dose válida para a rotina, por quê? Foi 30 dias depois da primeira dose, já é maior de 1 ano, essa criança já tem doses anteriores, então você justifica isso e aí regulariza essa parte do sistema. Mas a gente também não pode, o sistema ele é um sistema, ele é um dado, ele é um controle, agora o organismo da pessoa, a saúde dela é o que vai prevalecer. Então cabe a gente levar também em consideração a saúde do paciente, o bem-estar do paciente e a resposta que esse organismo vai dar a essa vacina em excesso. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Fernanda, quando não recebemos a tetra, nós fazemos a SR varicela. Sim, nesse caso, não vai fazer a tetra, né? Vai fazer o quê? Só a varicela monovalente. Por quê? Se essa criança já tem 4 doses de SR, ela não vai tomar mais SR. Então, faz só a varicela. Deixa eu ver... Nesse acúmulo pode ajudar a ter uma reação adversa agravada? Sim, o excesso de vacina, ele pode levar a uma resposta um pouco mais intensa, ele pode desencadear um evento adverso, tá? O excesso da vacinação. Agora eu consegui analisar o caso, pois mais tarde eu estava com outras questões e pode participar da discussão. Foi questão de grande avaliação. Sim, a Rô é aluna. Sim, nós tivemos uma discussão no grupo e aí, às vezes, vocês estão meio enrolados, não conseguem acompanhar, né? Mas é isso, o que aconteceu foi isso. Não entendi, me perdi agora. Nesse caso, a gente não faria SR com varicela e sim só varicela? Sim, nesse caso, Gildea... É isso? Gil... nesse caso, só faria a varicela monovalente, tá? Para garantir a proteção da varicela. Agora, SCR seria, então, desnecessário, não precisaria fazer. Vamos ver aqui. Eu faria assim, é um reforço. Então, é um reforço, mas essa criança, ela já tem 2 doses. Ela tem a primeira... com 1 ano e a segunda dose válida para a rotina com 1 ano, 2 meses e 26 dias. Faltava 4 dias para ela completar 1 ano e 3 meses. E se fosse com 1 ano e 1 mês, ela tivesse tomado com 1 ano, já era válida, porque já tinha 30 dias de intervalo entre uma e outra, tá? Se fosse eu, esperaria 15 dias para depois fazer um novo esquema. Então, nesse caso a gente já viu que não, a gente não faria um novo esquema, né? A gente não faria a dose. Como nessa idade também corresponde varicela, ela já tem 4 tríplice viral, eu faria só varicela nesse caso. Sim, gente, é isso aí.
Faria sim, porque tá na faixa etária e mesmo outras campanhas tomaria de novo. Então, outras campanhas tem que ser analisado, é casa a casa. Quando a gente pega o cartão de vacina, não é uma linha de produção, às vezes a gente trabalha em linha de produção. Quem que não trabalhou em campanha sabe como que é. Olha lá, pá, cola esse, mas não pode. É caso a caso, cada pessoa tem um histórico vacinal, você tem que olhar ali, ó, já tomou, tem quantas doses? 2, 3, 4... Então, precisa ser discutido os casos. Não tô dizendo pra vocês falar, não, vamos falar indiscriminado, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim. Tá, tem que avaliar essa criança. Eles disseram que quem tiver 2 doses vai ter que tomar indiscriminado, ótimo, mas essa criança já tem 4 doses. Então, precisa levar isso em consideração. Mesmo que ele tomou 2 doses que não foi numa idade válida, porém, essa vacina tá lá dentro e fez algum efeito, tá? Deu alguma resposta. Pelo PEC, do PEC, né? Vai ficar em débito, então eu faria. Então, Gil, mas nesse caso, então, você faz a transcrição, tá? Transcreve lá pro sistema e coloca por quê, justifica por quê. Não faria, pois tem uma sobrecarga de vírus, isso aí. Então, gente, eu acho que dessa vacina é isso. Alguém me perguntou mais alguma coisa pedindo para responder, eu dou uma olhada já o que é, tá? Então é isso, gente. Nesse caso, a minha orientação, meu ver, ao meu entendimento, não faria essa vacina, tá? E é isso que eu desejo que vocês desenvolvam. Esse raciocínio crítico, não é só seguir uma norma. Ah, tá mandando, vou fazer. Não vou fazer porque não é todo mundo igual. A gente não é robozinho, né? Todo mundo igual. Não, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem o seu histórico vacinal, que tem que ser avaliado e levado em consideração, ok? É isso, em relação a esse caso é isso. Eu vou só dar uma explicação para alguém que perguntou para mim no direct, e eu falei para ela que eu ia explicar aqui na live. E aí deixa eu ver aqui, ó, segundo o quadro de vacinas que vem nas carteiras, tem algumas restrições a ser aplicadas todas no mesmo dia para a faixa etária em que o bebê se encontra. Exemplo, fazer as 4 doses de 4 anos. Gente, é assim, ó, não tem que ter medo de vacinar. Se tá preconizado, se tá na idade certa, se a criança tá bem, tem que colocar a vacina em dia, tá? Tem que fazer as vacinas que são preconizadas para a idade. Eu vejo muito isso, às vezes o paciente chega, aí a pessoa fala, mas é tão pequenininha, aí eu tenho medo da reação, aí pega e fica fragmentando, fica parcelando em suaves prestações a vacina. Tá errado, tá errado. A reação vai dar se você fizer em 2 vezes, em 3 vezes, a reação, o risco da criança desenvolver doença e você responder por isso é muito grande, tá? Então, esquece, põe em dia mesmo. Fiz uma pergunta, peraí, gente. Alguém, deixa eu ver. Ixi, Maria. Gente, se eu não achar, aí depois vocês mandam no direct que eu respondo, tá? É porque aí sobe e depois... tá. Fiz uma pergunta num post sobre hepatite B, data sem lotes vale? Gente, às vezes vocês me perguntam as coisas nos posts, eu até vejo quando eu recebo a notificação e eu falo, puxa, eu vou responder isso aqui com um vídeo, que eu quero explicar. E aí acabo que não consigo, às vezes demora, tenham paciência que eu respondo, tá? Então, data sem lote valem, gente, valem, porque infelizmente tá errado ter feito vacina, não ter marcado o lote, não ter marcado o nome de quem fez, o código funcional, isso daí, o Corém, isso são normas, são práticas, boas práticas em sala de vacina. Mas infelizmente a gente sabe que tem profissionais que não fazem da forma que tem que ser feito. O paciente tomou vacina? Tomou, ele tomou a vacina. A hepatite foi feita lá no braço dele e ela fez o efeito lá no corpo dele, independente se ele colocou o lote ou não. Então precisa levar em consideração, tá? E aí se for o colega que trabalha com você, orientar, e cobrar também da gerência, que cobre em reunião de coordenação, que os coordenadores falem com todas as unidades que precisam trabalhar direito, porque isso compromete o trabalho de todo mundo e até o resultado dos pacientes. Porque tem gente que não considera e vai lá e refaz. E o paciente, é o que eu falei, tem vacina que às vezes pode trazer problemas sérios para o paciente por causa do excesso de vacinação, ok? Deixe-me ver se tem... tem empresas ou concursos que não aceitam vacina só com datas. Nesse caso, a gente refaz o esquema. Nesse caso,
manda de volta lá pro lugar que vacinou, pede para ir colocar os dados corretos, ou então pede pro paciente voltar, né? Eu fico doida com essas coisas, sabe? Eu acho que tem que ligar lá ó, eu quero saber os dados, o paciente vai voltar aí para você anotar. É demais, eu acho demais. Aí por isso o paciente vai lá e paga o pato por uma conduta inadequada, que ele vai tomar tudo de novo, como se fosse água. Não é água isso, né? Isso daí você está estimulando o sistema imunológico, está colocando antígeno para dentro, não pode, tá? Tem que ver onde tá acontecendo, por que tá acontecendo. Às vezes veio de outro estado, coisa que você não tem contato, mas às vezes é o BS do lado, às vezes é o seu colega, tá? Então, às vezes a gente tem que se posicionar também, tá bom? Alguém me perguntou sobre deixar a vacina em cima do Gelox pra... eu entendi que fosse só para a preparação. Então, eu quero... Se tiver aí quem me perguntou, refaça a pergunta, porque ela foi lá pro direct e agora eu não vou conseguir olhar para eu explicar direitinho. Quando o paciente perde a carteira, aí não tem o que fazer, gente. Eu, particularmente, eu sempre pedi ao paciente voltar na escola. Olha, perdeu a carteira? Não consigo achar. Então, aonde você estudar? Vai em tal lugar. Então, você volta lá na escola da sua infância, porque às vezes é adulto, você não vai conseguir. Mas, se o paciente tomava a vacina no posto, ele tem que ter. O posto tem que ter a ficha espelho desse paciente, é obrigatório. Tem que ter. Se tem sistema, tem como buscar pelo sistema. Se não tem, busca na escola. Que a escola, normalmente a escola pede uma cópia da carteira de vacina, anexa junto com os documentos da criança. Principalmente quando é criança, é mais fácil isso. Às vezes já aconteceu comigo, tá, gente? A criança tá com a vacina todo em dia, perdeu a carteira, veio de outro estado. Eu me propunha, pegava o telefone, falava, escuta, você morava em que cidade? Ah, cidade tal, que bairro tal. Tinha um posto de saúde lá, sabe o nome do posto de saúde, sabe o endereço, qual era o endereço que você morava, via esses dados. Ia lá na internet, buscava o telefone da unidade, ligava, conversava com o colega, olha, tô com a criança nessa situação, tem como mandar por e-mail, bate uma foto dessa carteirinha, por quê? Isso daí é um bem pro paciente, que tudo bem, perdeu, mas fazer o quê? A gente, não é por causa disso que a gente vai também... Eu penso assim, entendeu? Eu, quanto profissional, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer, independente se o paciente tá fazendo a parte dele ou não. Eu, quanto profissional, tenho que fazer a minha. Então, ele chegou pra mim, eu não vou vacinar ele tudo de novo se eu tenho condição de buscar essa informação. Manda um e-mail, pede pro administrativo do seu serviço, olha, precisa que você manda um e-mail, peça o BS, localiza esse OBS, manda um e-mail ou liga, pede essa carteirinha. E aí, às vezes, chega. Às vezes não tem ninguém, não tem telefone. Então, oriente essa mãe, olha, liga para um parente, pega essa segunda via. Tenta buscar essas pessoas, essa informação. E aí, depois, em último caso, faz. Ah, Fernanda, não tem como buscar e tem que fazer porque a escola tá pedindo, então não sei o quê. Então, inicia o esquema vacinal dessa criança e tenta resgatar essas informações. Bom, eu penso assim, entendeu? Era assim que eu trabalhava e eu acho que a gente tem que tentar trabalhar da forma mais humana possível. Então tá, colocar a vacina em cima do Gelox, do frasco para o preparo da vacina. Gente, se for o preparo rápido, você foi lá, tirou da geladeira, tá ali a geladeira, tirei, vou aqui aspirar ou vou diluir só essa vacina, não tem necessidade de ficar em cima do Gelox, tá? Não tem necessidade. Ah, Fernanda, olha, eu tô num local onde é difícil acesso, eu vou ter que aspirar algumas doses, campanha, ou tô tendo uma demanda muito grande, enfim. Não é pra ficar com vacina aspirada, tá, gente? Nem é pra ficar deixando vacina fora da geladeira. Mas, em último caso, eu preciso aspirar algumas doses e aplicando, e eu não tenho como ficar abrindo, meu Gelox está com a temperatura um pouco já alterada, né, a minha caixa térmica, enfim. Então, o tempo que você for ficar, pouco tempo, gente, não é deixar vacinar lá 5 minutos lá fora, 10 minutos fora da geladeira, ficar manipulando aquele frasco, não. Um curto espaço de tempo.
Coloca um papel em volta desse gelox. Por quê? Para essa vacina não ficar direto em cima do gelox. Porque esse aqui é um gelo reciclável, é um gel que tá com uma temperatura mais baixa. E aí, coloca em cima para você manipular. Mas isso daí não é para deixar ela em cima e esquecer. E deixar ela em cima e ficar fazendo outras coisas. Ou então, pega 2, 3 frascos, deixa ali e vai trabalhando. Não é dessa forma, tá, gente? O correto é o quê? Chamou o paciente, abre a geladeira, tira o frasco de dentro, mostra pro paciente. Eu sei que tem muita gente que não tem essa prática, mas mostra pro paciente, ó, a vacina tal, a validade, tá tudo ok. Prepara essa vacina e aplica no paciente. E aí, pode até tirar todas que você vai usar. Vou usar 2 ou 3? Tira as 3. A vacina não vai alterar da hora, né? Tirei, já alterou. Não, mas você não pode deixar. Eu vejo gente que deixa lá em cima a vacina um tempão fora, aí altera a temperatura, você perde esse imuno. Você vacina a pessoa com água, tá? As vacinas, principalmente as virais, elas são muito mais sensíveis ao aumento de temperatura, tá bom? Dá mais evento adverso, as vacinas bacterianas quando altera. Então, é muito importante ter esse cuidado, ok? Mas os pais não sabem nada ou está com medo de dizer que realmente fez com cartão. Pois os pais deixam o bebê brincar com o cartão, rasga, fica com receio de falar a verdade. Com certeza. Deixa o documento na mão da criança como se fosse um brinquedo, infelizmente. Como diminuir as reações da Penta e da DTP? São vacinas bem complicadinhas, a gente pode orientar a reação depois. Compressa fria, por exemplo, vai diminuir o calor local e vai diminuir as reações, a sensação de dor, o próprio sistema ali de identificação, né, do sistema imunológico. Quando tá muito quente, ele manda mais resposta imunológica para aquele lugar ali. Então, é muito importante, quando você resfria, diminui essa resposta. Não a resposta da vacina, mas a resposta da inflamação local. Tá bom? Então, pode fazer, por exemplo, a compressa fria, ok? E é isso aí, gente. Eu acho que era isso que eu tinha pra trazer. Acho que foi bem bacana, a gente conseguiu discutir bastante coisa. E quarta-feira a gente tá de volta. Eu volto com vocês na quarta-feira pra gente discutir um novo tema aí. Lembrando que no final do mês a gente vai fazer um evento, tá? Um evento do vacinador seguro. E no final desse evento eu abro, depois eu faço 3 dias de aula, depois desses 3 dias eu abro uma nova turma para o curso de vacina. Então, quem tiver interesse em trabalhar, em estudar, quem tiver interesse em fazer parte do grupo de alunos, aproveitem para se preparem para entrar então nessa turma, tá bom?